Bom, como é bom estar aqui no parque, como é bom ter a família aqui do Julimar, aqui de Porto, então é muito bom todos estarmos reunidos aqui hoje. E ontem eu não estive em Porto, mas eu estive em Algarve. Então me desculpa aí se você não foi, mas foi incrível. Foi incrível. A gente foi lá conhecer a família do Romeu em Algarve. Nós comemos picanha, fizemos um churrasco com picanha e fomos à praia e tomamos um gelado. Foi incrível. Essas 8 horas ontem pareceu 8 minutos. A gente chegou e já teve que sair de lá. Que pena. A minha convicção, eu gosto muito de Porto, mas a minha convicção é que quanto mais pro sul, mais bonito fica. Então, Lisboa é muito bonito, amém? Lembrem de serem gratos por Lisboa, somente quem veio de Londres pra cá, ok? A gente é muito grato por esse sol, por esse parque, né? Mas depois você vai pra Algarve e você volta até um pouco ingrato pra Lisboa. Então eu precisei me arrepender disso no meu coração, amém? Sabe, ir pra Algarve é muito bom, ir pra Curaçao é muito bom, eu imagino. Ir pro Rio de Janeiro deve ser incrível também, é muito bom. Mas o melhor lugar que podemos ir é pros céus. O melhor lugar que você pode estar hoje é os céus. Você pode ou ter medo de ir pros céus, porque você ama muito a sua vida e você tem medo de morrer. Ou você pode amar tanto a Deus, que a coisa que você mais espera é um dia estar com Ele nos céus. Pensa na sua melhor experiência aqui na Terra. Talvez foi um gelado que você tomou na sua infância com seus pais. Talvez foi o dia do seu casamento. Não sei, pensa na melhor experiência aqui na Terra, ainda vai ser melhor nos céus. E essa experiência vai ser melhor e ainda vai ser eternizada. Vamos passar a eternidade com Deus nos céus. Amém. O título da pregação hoje é Eu Quero Ir aos Céus. Amém. Você quer ir para os céus? Sim. Você vai aos céus? Será que hoje, se você morrer, você tem essa convicção de que você vai estar com Deus? Ou você acha que hoje o seu relacionamento com Deus, ele não está forte o suficiente? Bom, eu quero muito estar com Jesus um dia nos céus, mas imagina Jesus fisicamente aqui hoje. Imagina se Jesus estivesse sentado aqui hoje. Como você se portaria? Quais seriam as coisas que você estaria pensando agora? Jesus sabe ler pensamentos. Talvez nós não sabemos, mas Jesus sabe. Imagina Jesus aqui e você pensando no almoço. E você pensando em, não sei, eu tenho que ir para tal lugar. Imagina Jesus aqui, ele saberia exatamente o que você estivesse pensando. Jesus, ele está aqui conosco hoje. Jesus está nessa reunião, amém? Porque a Bíblia diz, onde 2 ou mais se reunirem, ali eu estarei. Então Jesus está aqui hoje, Jesus sabe das motivações do seu coração. O porquê você veio para cá hoje. O porquê você está, o porquê você acordou de manhã e decidiu vir aqui, Jesus sabe das nossas motivações. E nós às vezes fazemos um self-service do cristianismo. Sabe o que significa self-service? Não sei se tem aqui em Portugal, mas no Brasil, quando você vai para um restaurante, você escolhe o que você quer comer. Então, sempre que eu vou no rodízio, que é um buffet que eu posso escolher o que eu quiser, eu nunca pego arroz, eu nunca pego feijão, eu só pego carne. Eu só pego a picanha. Eu só pego picanha, um pouquinho de salada e eu como só isso. Um franguinho, um coração de galinha, eu amo coração de galinha. É muito bom, você mastiga, faz aquele crack, sabe? O sangue ele vai para todo lugar. Eu amo coração de galinha. Nós podemos fazer um self-service do cristianismo. Eu só quero seguir tais coisas do cristianismo. Eu gosto mais do momento da comunhão do que das contribuições. Eu gosto mais do... A gente começa a escolher o que a gente quer do cristianismo. Eu quero estar nas reuniões, eu quero ter a família, ter uma família espiritual, mas ao mesmo tempo eu não quero me arrepender dos meus pecados. E isso vai fazer com que você não estar com Deus nos céus um dia. Olha lá em João 14, versículo 2. Meu joelho já melhorou, olha só. João 14, versículo 2. Vamos, Lucas. A Bíblia diz, versículo 1 na verdade, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Isso não encoraja você? Jesus diz que Ele vai preparar um lugar para você nos céus. Amém. Que na casa de Deus vão ter vários aposentos, vão ter vários apartamentos. Vai ter o apartamento 1, o apartamento 2, o apartamento 1 vai ser da família Lira, o apartamento 2 vão ser os Harts, o apartamento 3... Olha que incrível isso! Sim. Quanto mais eu penso nos céus, mais eu fico feliz. Com que frequência você pensa nos céus? Se você não pensa muito nos céus, se você não deseja muito estar nos céus, isso é uma forte evidência que hoje o seu relacionamento com Deus não está bom. Agora, se é algo que você pensa todos os dias, que você acorda, você ora, você lê a Bíblia, você pensa quão incrível vai ser estar com Deus nos céus, isso é uma evidência de que o seu relacionamento com Deus está muito bom. Se você não quer passar tempo com Deus aqui na terra, você não vai querer passar tempo com Deus nos céus. Na verdade, os céus vai ser um inferno para você. Porque se você não gosta de estar com Deus, nos céus você estaria com Deus pela eternidade. E por isso que pessoas hoje vão para o inferno, porque elas não gostam de estar com Deus na terra. Amém? Você fica feliz ao pensar nos céus. A Bíblia diz no versículo 3: e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus não vai apenas preparar o nosso apartamento nos céus. Jesus vai voltar para nos pegar e nos levar até os céus. Olha que incrível essa cena. Antigamente, uns 30 anos atrás, os discípulos, sabe o que eles faziam? Eles iam até as casas das irmãs, pegavam as irmãs e iam para a saída. Isso não é muito encorajador? Sim. Eu espero que nós possamos voltar a fazer isso hoje. Amém? Os irmãos irem até lá, pegar as irmãs e irem até a saída. Isso é muito encorajador. Jesus vai fazer isso conosco. Jesus vai fazer isso com a igreja. Ele vai voltar, vai pegar toda a igreja aqui de Lisboa e levar para os céus. Amém. E um dia, quando estivermos nos céus, nós vamos ver numa nuvem toda a igreja de Lisboa, numa outra toda a igreja que nós temos em Berlim, toda a igreja que nós temos em São Paulo, e isso nós vamos adorar a Deus nos céus. Isso é incrível, irmãos. Amém. Pense nisso. Isso é um grande boost no seu dia. Você está um pouco desanimado? Pensa nos céus. Amém. E o quanto que isso vai ter valido a pena. Minha pergunta que eu tenho para todos nós: será que nós temos orado e lido a Bíblia todos os dias? É muito importante passarmos tempos com Deus todos os dias. Não é sobre nós aceitarmos Jesus no nosso coração. É sobre Ele nos aceitar. Isso é uma falsa doutrina que pessoas pregam em muitas igrejas. Se você sentiu no seu coração, primeiro, que sentimentos são enganosos. A Bíblia diz que o coração em Jeremias 17 é enganoso. Mas se você sentiu no seu coração, vem aqui, levante a mão e aceita Jesus enquanto o guitarrista vai tocar uma clave sol no violão. E você vai estar aceitando Jesus por meio de uma oração. Isso não aparece nas Escrituras. Se você veio pela primeira vez aqui hoje, nós somos uma igreja da Bíblia. Amém. E nós acreditamos apenas e somente na palavra de Deus. Amém. Nós não temos uma doutrina a mais, nós não temos uma cartilha a mais de doutrina, nós apenas acreditamos nisso daqui. Por isso que somos uma igreja não denominacional, amém? Amém. E isso não aparece na Bíblia. Em nenhum momento na Bíblia, Paulo foi e aceitou Jesus no seu coração. Na verdade, pelo contrário. A Bíblia diz em Apocalipse 2 que você precisa abrir a porta do seu coração para ele entrar, mas isso já é para pessoas que já eram discípulas, Sim. pessoas que já eram salvas, era para a igreja que estava em Laodiceia, e pessoas usam a Escritura fora de contexto, para pregar uma doutrina falsa. Para estarmos nos céus um dia, precisamos passar pela salvação de acordo com as Escrituras. Amém. Nós não escolhemos a maneira que somos salvos. Eu fui salvo quando eu orei. Eu fui salvo quando eu aceitei Jesus. Eu fui salvo quando o Espírito Santo me disse que eu fui salvo. Você não tem a capacidade de se salvar, de escolher como você vai ser salvo. Apenas Deus é capaz de nos salvar. Amém. E a Bíblia ensina exatamente como Deus nos salva. Você precisa ter fé, arrepender dos seus pecados e ser batizado em Atos 2, versículo 36. Amém? Amém. Primeiro ponto. Fora do reino na terra, fora do reino nos céus. Se você está fora do reino aqui na terra,
você está fora do reino nos céus. Como disse na Escritura, nos céus terá vários aposentos. E lá nós passaremos a eternidade não só com Deus, mas com as pessoas de Deus. Toda vez que eu penso nos céus, eu penso que eu vou ver muitos de vocês aqui, eu espero, amém? Amém. Precisamos permanecer fiéis até o final. Uma vez salvo, nem sempre salvo, amém? Mas mais do que isso, eu vou ver nos céus pessoas que eu nunca conheci. Eu virei nos céus, talvez judeus de 2.200 anos atrás, que foram salvos. Eu vejo nos céus os primeiros discípulos da igreja primitiva. Isso não é incrível? Você vai ter tantas pessoas para conhecer nos céus, tantas saídas para ir para os céus, tantos tempos legais. Vai ser incrível, irmãos. Eu espero que você esteja animado de estar nos céus um dia. Em Filipenses 3, versículo 20. Será que você será amigo das pessoas que estarão nos céus? Filipenses 3, versículo 20, a Bíblia diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, amém? Nossa cidadania não está no Brasil, não está em Portugal, não está na Guiné-Bissau, amém? Na Holanda, a nossa cidadania está nos céus. A Bíblia diz que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. A Bíblia diz que nos céus, nossos corpos serão transformados. Então muitas pessoas pensam que quando eu vou para os céus, vai só o meu espírito. Mas a Bíblia diz que nossos corpos serão transformados. Talvez eu não vou ter dor de joelho nos céus. Amém, Romeu? Talvez isso não vai acontecer nos céus. Talvez alguma coisa que você tenha aqui. Por quê? Porque nos céus nós teremos corpos transformados. Eu não sei como vai ser isso. Eu não sei o que vai mudar no meu corpo. Mas eu sei que vai ser incrível. Eu não preciso saber o que vai ser. Eu sei que vai ser muito bom. Amém? Nós teremos corpos celestiais nos céus. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que implica que talvez, isso que eu acredito, nós nos pareceremos como parecemos agora. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O corpo de Deus talvez seja parecido com o nosso, porque é o que está na Bíblia. Então, terá alguma semelhança, terá alguma coisa, mas eu não sei ainda o que vai ser. Eu só sei que vai ser incrível. Amém? Se você não aprender a gostar de estar com discípulos aqui na terra, o céu será um inferno para você. Porque nos céus vão estar vários discípulos. Se você não gosta de ser corrigido, se você não gosta de passar tempo com isso, se você não gosta de andar com discípulos, os céus não vai ser tudo isso para você. E talvez você nem chegará nos céus. Busque, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Mateus 6,33, o reino de Deus. Esse aqui é o reino de Deus. Como o Danilo pregou nas contribuições, nós não precisamos de um templo. Na verdade, nós nem queremos ter um templo. Porque a igreja do primeiro século nem queria ter um templo. Eles simplesmente pregavam de casa em casa, eles simplesmente iam para as sinagogas já dos judeus para pregar a palavra de Deus lá. Eles iam para as universidades, tinha a escola de Tirano em Atos, e Paulo ia lá para pregar a palavra de Deus lá. Eles pregavam em qualquer lugar. A igreja são as pessoas reunidas. E não um templo que você vai com edifícios e onde as contribuições vão todas para esse templo. Isso não era algo da igreja primitiva. Isso é algo religioso que pessoas criaram. Amém? Nós acreditamos na igreja de verdade. Tem um exemplo no futebol muito interessante. Então, irmãs, por favor, bear with me, ok? Sejam pacientes, ok? Mas tem um jogador chamado Pato. Não sei se alguns de vocês conhecem, né? Talvez mais os brasileiros conheçam o Pato.
mas eu estava assistindo um documentário sobre o Pato junto com a minha esposa, que agora a gente tem uma TV em casa, amém? Então o Juliano deu pra gente uma TV, ele fez uma doação pra gente, amém? E essa noite foi uma noite de eu ser mais encorajado, porque geralmente eu assisti algo que a Ana gosta, amém? Então essa noite assisti um documentário do Pato, e o Pato é um brasileiro, ele era um jogador excepcional, ele tinha muito talento, ele se equiparava a Cristiano Ronaldo na época, ele era incrível. Aí ele saiu do Brasil e foi pro Milan, lá na Itália, e lá o Ronaldo Fenômeno, e aqui muitos conhecemos já o Ronaldo Fenômeno, ele chegou pro Pato e ele disse o seguinte: Pato, você vai querer seguir uma vida religiosa como o Kaká, que o Kaká jogava no Milan também, ou você vai querer seguir uma vida festeira como a minha? Porque nós sabemos que o Ronaldo Fenômeno, ele era uma pessoa de festa, né? E depois disso o Ronaldo saiu do Milan, e quem veio pro Milan? Ronaldinho Gaúcho. E aí o Pato, ele vai com o Ronaldinho Gaúcho, ele continua com o Ronaldinho, ele vai para as festas com o Ronaldinho Gaúcho, e aí o Pato, ele basicamente, a carreira dele é basicamente destruída. O que ele tinha de potencial, ele perdeu. E depois ele volta pro Brasil, joga no São Paulo, joga no Corinthians, né? Jogou em vários times, e ele poderia ter feito algo grandioso. O Cristiano Ronaldo ainda estava no Real Madrid, com a idade que ele tinha, e o Pato, com a idade que ele tinha, mesmo que Cristiano, ele não estava em um time muito bom. Então, qual que é o ponto, irmãos? O ponto é que as suas amizades, elas te influenciam. Você pode estar com um Kaká. Talvez a bio do Instagram dele diz discípulo de Cristo, não sei, né? Mas você pode estar com os discípulos, ou você pode estar com o Ronaldinho Gaúcho, e você ter uma vida basicamente destruída. Escolha bem suas amizades, porque você vai passar a eternidade com elas nos céus ou no inferno. Escolha muito bem as pessoas com as quais você anda, amém? Eu já escolhi muitas pessoas erradas para andar, muitas pessoas erradas. Até que eu tomei a decisão de me casar com a pessoa certa, que foi a Ana. E agora eu tomo decisões muito mais sérias e importantes na minha vida, amém? Eu era uma pessoa muito orgulhosa, muito estranha antes de casar com a Ana, amém? A Ana me ajudou muito. Segundo ponto, seja fiel no pouco e será no mundo. Olha aí Atos 23. Para quem não sabe, estamos estudando o livro de Atos. Atos 23, versículo 1. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Olha isso. Versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo responde: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Aqui Paulo, ele falou mal do sumo sacerdote. E logo depois que ele sabe disso, ele se arrepende e ele pede perdão. A Bíblia deixa muito clara em várias outras escrituras a importância de honrarmos os líderes. Os líderes que Deus colocou na vida de cada um de nós aqui. Isso é algo que até o mundo entende. A questão de honrar autoridades. Você não vai chegar para um policial e dar um tapa na boca do policial, né? Você vai honrar autoridades que Deus permitiu que estivessem na sua vida. Talvez Deus não fez com que ele estivesse na sua vida, mas talvez Deus permitiu, ou ele fez acontecer, ou ele permitiu que acontecesse, que autoridades estivessem na nossa vida hoje. Se você não for fiel em se sujeitar à autoridade deste mundo,
Será que você vai ser fiel em se sujeitar a Deus nos céus? Seja fiel no pouco e você será fiel no muito. Você respeita as autoridades que Deus colocou na sua vida? O seu discipulador, a sua discipuladora, a pessoa que lidera a casa onde você mora, a república onde você mora, a pessoa que te discipula, a pessoa que é o líder da sua conversa bíblica. Você honra os líderes que Deus colocou na sua vida. Não despreze pessoas por elas serem jovens. Isso é algo que está escrito na Bíblia. Não despreze os jovens, mas os jovens devem ser um exemplo em quê? Em pureza, amém? Então, sim, não podemos desprezar os jovens que estão nos liderando, mas que os jovens também sejam um exemplo para as pessoas que eles lideram, amém? Respeite as autoridades desse mundo também. Cara, se o Chega tivesse ganhado e o André Ventura fosse o primeiro-ministro de Portugal, sabe o que eu faria? Eu oraria a Deus por ele, para que ele tivesse sabedoria. Se o Partido Socialista ganhasse e fosse o Pedro Nuno o primeiro-ministro aqui de Portugal, sabe o que eu faria? Eu oraria para que Deus desse sabedoria a ele. Luiz Montenegro, eu oraria. A Mariana Mortágua, eu oraria para que Deus desse. Se fosse no Brasil o Lula é presidente, eu oraria e respeitaria o Lula. Se fosse o Bolsonaro, eu oraria pelo Bolsonaro e respeitaria o Bolsonaro. Respeite as autoridades que Deus colocou na sua vida, ainda que você discorde delas, ainda que você tenha opiniões diferentes. A Bíblia deixa isso muito claro. Ainda que Paulo discordava do sumo sacerdote, discordava da injustiça que deram um tapa na boca dele para ele estar pregando a palavra de Deus, mesmo assim ele pede perdão. Ele se humilha e ele respeita as autoridades. Amém? Amém. Do versículo 12 até o 35, não vamos ler tudo, mas aqui diz que mais de 40 homens fariseus oram e jejuam, e eles fazem um jejum. Qual é o jejum deles? Até que Paulo fosse morto, eu vou ficar sem comer. Até que a vida de Paulo fosse tirada. Sabe que você tem hoje problemas de jejuar? Você não gosta muito de jejuar por motivações boas. Bom, Satanás está jejuando por motivações piores ainda, mas ele jejua. Pessoas hoje no mundo às vezes ficam sem comer por algo, por um jogo de futebol, por alguma... Hoje o futebol se tornou uma religião. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes eu estou no Instagram, eu vejo a Mancha Verde, eu vejo o Palmeiras lá, e eu começo a ficar... Meu coração começa a ficar ali. E a Ana ontem falou para mim, Lucas, você está falando muito de futebol. Calma, isso pode tornar uma idolatria. E eu concordei, porque é verdade, às vezes a gente fica sem comer por coisas mundanas. Será que hoje nós estamos jejuando para termos mais pessoas aqui conosco? Sendo bem sincero, irmãos, o último culto que fizemos no parque tinha muito mais pessoas aqui. Entende? E a expectativa é que tenha ainda mais com o passar dos cultos, né? Então, será que hoje nós estamos jejuando para que pessoas estejam conosco aqui hoje? Eu quero dar um desafio a todos nós. Faça um jejum nessa semana. Jejue por algo. Um dia, apenas um dia. Não precisa ser até alguém ser morto ou até... Eu já fiz um jejum parecido com esse. Eu já fiz um jejum até eu conseguir um estudo bíblico pessoal, eu vou jejuar. Eu lembro que o líder de São Paulo deu essa ideia pra gente que estava lá. Até você conseguir o estudo, você vai jejuar. Então isso realmente é pressão, amém? E eu lembro que no mesmo dia eu consegui um amigo para estudar a Bíblia, amém? Com ele. Então, pelo que você tem jejuado hoje? Então, aqui eles jejuam para até Paulo ser morto. E depois, o que eles fazem? Eles tentam matar Paulo. Só que Paulo tinha um sobrinho. E esse sobrinho era uma pessoa muito importante. Ele tinha contato com os fariseus do Sinédrio. E ele entende que eles estavam planejando matar Paulo. Ele conversa com o comandante romano. E o comandante romano envia mais de 200 soldados para proteger Paulo. Porque Paulo, ele era um cidadão romano. Ele era judeu, mas ele também era romano. Ele tinha dupla cidadania, aqui nesse caso. E aí o comandante, ele protege Paulo. E aqui nós vemos que Paulo ele é enviado, ele é transferido para o palácio de Herodes. Terceiro ponto e último ponto. Para estarmos nos céus um dia, escolha seguir a Cristo. Escolha seguir
a Cristo. Paulo poderia ter saído dessa situação. Paulo era cidadão romano. Ele poderia, sei lá, fugir para qualquer lugar, mas ele escolheu seguir a Cristo. Ele foi avisado desde antes de ir para Jerusalém, que ele sofreria muita perseguição em Jerusalém e depois em Roma, que é onde ele foi decapitado em Roma. E onde ele foi preso em Roma, na prisão Mamertime, que até nós visitamos já lá em Roma, a prisão onde Paulo ficou. Ou seja, Paulo saberia, ele já sabia, o Espírito Santo, a Bíblia diz, já tinha avisado a ele, os irmãos já tinham avisado a ele, mas mesmo assim, ele vai pelo mesmo caminho que foi Jesus. Ele escolhe seguir a Cristo, amém? Ele tinha uma missão. Ele entendia, ele percebia a missão que ele tinha. Então, Paulo era alguém super influente, ele é alguém que tinha acesso ao Sinédrio, ele é alguém que estava perto do povo judeu, mas ele decidiu sofrer por Jesus Cristo. Nós temos muitas pessoas aqui que são assim, pessoas que abandonaram muitas coisas por Jesus Cristo. Nós temos aqui o Michael Hart, por exemplo, amém? A família do Michael Hart é uma família muito bem financeiramente, né? Uma família que tem uma empresa de cassinos lá no Caribe. Então, a família do Michael é uma família milionária, mas ele escolheu estar aqui em Portugal, pela missão. O que você tem problema de abandonar pela missão? Nós temos aqui a Dina, por exemplo, que é uma modelo profissional, né? Poderia estar nas capas aí de vários lugares, mas ela escolheu deixar a carreira dela para estar na missão. O que falta para você largar para estar na missão? O Romeu, que está aqui, que é a faixa preta no judo, que estava no Japão recentemente, simplesmente no Japão competindo judo e foi campeão nacional de Portugal. Mas ele está aqui, ele poderia estar em Algarve agora, que a família dele é de lá, mas ele está aqui. O que você tem dificuldade de largar por Jesus Cristo? A minha esposa, que está aqui também, não? Cidadã americana, né? Estudou. A Ana simplesmente estudou na melhor universidade do mundo de artes. Chama Universidade de Artes de Londres, simplesmente a melhor. Ela poderia estar, mas ela escolheu estar aqui pela missão, irmãos. O que falta? O que nós precisamos? O que eu preciso largar para estar 100% na missão? O que é que você idolatra mais que Deus? O seu curso na universidade? Os seus amigos temporários da universidade, da escola? O seu trabalho das 9 às 5? O que você ama mais do que você ama a Deus? Do que estar na missão e fazer discípulos? Tem gente que não quer seguir a Cristo porque terá que deixar muitas amizades. Tem gente que não quer seguir porque entende que vai ter que se submeter ao padrão bíblico de namoro, onde você precisa namorar de acordo com a Bíblia, onde seu primeiro beijo será no altar, no casamento. Isso foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Foi ter um namoro puro dentro do reino. É isso que você não consegue largar para poder amar a Deus. O que você faz antes do seu tempo com Deus é o que você idolatra. Se é ir para o Instagram, o que você faz antes do tempo com Deus é onde está o seu coração. O que você faz ao invés de compartilhar com 22 pessoas por dia? Lembram desse desafio? Vocês têm compartilhado? Será que eu tenho compartilhado? Eu tenho compartilhado com 22 pessoas por dia. Esse é o nosso desafio. O que você faz ao invés disso é onde está o seu coração. Nós queremos um dia estar com Deus nos céus, amém? Eu tenho um desafio para vocês que nos visitam. Estude a Bíblia com quem te convidou para estar aqui. Aprenda o que a Bíblia diz, não o que talvez a sua experiência pessoal, o que seus pais te ensinaram, o que talvez algum líder religioso, porque hoje pessoas vão para a igreja por causa do líder religioso. Eu vou para a tua igreja porque o pastor tal vai pregar, ou porque o padre tal, ou eu sigo ao Papa. Eu não sigo nada, eu sigo a Cristo, amém? Nós vamos seguir a Cristo. Estude a Bíblia, veja o que Deus fala, que é a palavra de Deus. Veja onde você pode estar e tome a decisão de estar com Deus nos céus. Você não precisa morrer para ir para os céus. O reino está aqui. Esse aqui é o reino de Deus. Vamos fazer parte desse reino de Deus juntos. Última escritura em 2 Timóteo capítulo 4.
A Bíblia diz, 2 Timóteo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Aqui Paulo, no fim da vida dele, como nós estávamos estudando, Paulo foi para Jerusalém, sabendo que ia ser perseguido. Foi transferido para Roma. Lá ele começa a escrever cartas e uma das cartas, as últimas, foi para Timóteo. Uma das últimas coisas que ele escreve é para um outro líder de igreja, para auxiliá-lo a como liderar o povo de Deus. Essa era a mente de Paulo. Paulo só pensava em espalhar o reino, em implantar igrejas. Paulo implantou mais de 14 igrejas. Essa era a mentalidade de Paulo. Paulo queria salvar pessoas porque ele sabia que a única coisa que a gente vai levar para os céus é a nossa alma e a alma de quem foi salvo. Nós não vamos levar dinheiro para os céus, nós não vamos chegar para os céus e falar: Deus, olha, eu tenho 10 mil seguidores aqui no Instagram, me deixa entrar nos céus. Deus, eu tenho um Rolex aqui. Deus, a gente não vai levar nada disso para os céus. Nada disso. Alguém, eu não lembro quem compartilhou comigo aqui, que disse que acho que o avô ou o bisavô, quando morreu, ele tinha sapatos muito bonitos. E ele foi enterrado com esses sapatos porque ele amava os sapatos. E o que aconteceu? Roubaram esses sapatos. Abriram o túmulo, roubaram. Porque nada, a gente não vai levar nada disso com a gente para os céus. A única coisa que a gente vai levar é nós mesmos, se nós chegarmos lá. E as almas das pessoas que nós impactamos aqui na Terra. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. O melhor propósito de vida. Não existe outro propósito. Qualquer outra coisa não é propósito. Qualquer outra coisa é um objetivo que você tem na sua mente, você faz acontecer e isso termina em algum momento. O propósito de levar pessoas para os céus é algo eterno, irmãos. É algo que nós não vamos fazer isso nos céus. Não vai existir evangelismo nos céus. Já parou para pensar nisso? Não vai, a gente não vai conseguir. Lá as pessoas já são salvas. Então, o que nós podemos fazer com a nossa vida aqui é ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. É super importante. Esse é o propósito. É por isso que nós estamos aqui em Portugal. É por isso que eu e minha esposa nos mudamos para cá 8 meses atrás. Para ajudarmos pessoas a terem um relacionamento com Deus. Essa é a coisa mais importante, amém? E aqui no versículo 8, como Paulo está falando, ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu amo a vinda de Deus, de Jesus. Um dia Jesus vai voltar. E nós vamos poder falar para Jesus que nós combatemos o bom combate. O que falta para você dizer isso? Talvez falta você estudar a Bíblia e estar de acordo com a Bíblia. Talvez falta você ter o coração como de uma criança, como a Bíblia diz. Talvez falta você perseverar. Você já estudou a Bíblia, você já foi batizado, você já é um discípulo. Falta você perseverar. Talvez mais uns 30, 40 anos, ou talvez para alguns mais uns 60, 70 anos. Mas o que falta para você chegar nos céus? Pense nisso todos os dias da sua vida. E eu quero estar com Deus nos céus. Amém. E para Ele chamar todas as glórias. Amém. Amém.